Boa tarde, alunos. Hoje vamos falar sobre a higienização e urbanização em São Paulo e no Rio de Janeiro. Será, na verdade, a correção da última atividade. Atividade 9. Primeira, destaque os tipos de reformas urbanas realizadas em diversas cidades brasileiras entre o final do século XIX e início do século XX. A resposta é: realizavam-se tímidas obras de saneamento básico para a eliminação das epidemias, promovia-se o embelezamento paisagístico das áreas centrais e implantavam-se as bases de um mercado imobiliário, mas a população carente era empurrada para as margens, morros e franjas da cidade. O que significa dizer? Que São Paulo e Rio de Janeiro foram as cidades que foram sendo aos poucos implementadas a urbanização, modernização, a higienização e para servir de exemplo para as demais cidades. E seguiu esse modelo de embelezamento paisagístico. A modernização ocorria principalmente na área central. E aquelas pessoas pobres que moravam na área central eram afastadas para a periferia da cidade, surgindo aí as primeiras favelas, morros, que hoje é muito comum nas grandes cidades. Processo de higienização até para evitar as epidemias que eram muito comuns no início, final do século XIX e início do século XX, a varíola e outros tipos de doenças. Já a questão 2 pergunta: quais os dois objetivos das reformas urbanas que ocorreram nas cidades brasileiras, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro? Quais eram os objetivos dessas reformas urbanas? Por que, eu já disse por que reformou-se São Paulo, buscou reformar São Paulo e Rio de Janeiro. Eram já cidades grandes e onde também a economia centralizava se concentrava nessas duas cidades. Então, o objetivo era embelezar a cidade para atrair investimentos nacionais e estrangeiros e garantir uma qualidade de vida mínima ao operariado. Lembre que, final do século XIX, início do século XX, é que o processo de industrialização ela está se desenvolvendo aqui no Brasil, nessas cidades, que era São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo, era atrair investimentos e garantir uma qualidade de vida mínima para o operariado. A questão 3. Dos estudos sobre a urbanização no Brasil, sabemos que a resposta correta é a letra A. São Paulo e Rio de Janeiro funcionam como metrópoles nacionais, pois exercem influência sobre todo o território brasileiro. Então, durante o final do século XIX e início do século XX, quando a gente fala em urbanização e modernização, você vai falar higienização, a referência será sempre essas cidades, porque eram as cidades maiores, cidades onde estavam se desenvolvendo a industrialização brasileira e era um referencial para as demais cidades. A questão 4. Você já parou para observar como é o bairro onde mora? Tente descrever o que conhece sobre ele, pontuando como são as ruas, as construções, comércios de seu bairro. Tudo isso é a resposta pessoal, porque vai depender da observação de cada um. Mas tudo isso faz referência à questão da modernização, da higienização, saneamento básico que é necessário ter em toda a cidade, em todos os bairros. Seu bairro tem um saneamento básico? A questão do calçamento. É para isso que nós pagamos tantos impostos para a prefeitura, né, no caso, e outros impostos que são pagos. Então, você vai observar as construções, elas são modernas ou não, como é o comércio. A questão 5. Após as observações que fez do seu bairro, responda: houve alguma transformação urbana nele? Sim ou não? Qual ou quais?
possivelmente teve sim transformações urbanas, seja um calçamento que era de um tipo passou a ser outro, seja uma grande construção, seja um grande comércio que passou a ser valorizado determinado imóvel. Observe que um bairro, uma casa, ele tem um valor X. Quando tem algum tipo de investimento, como calçamento, algum área de lazer, aquela região ela passa a ter uma valorização bem maior do que antes dessas transformações urbanas. Então, observe isso. O que foi mudado? Né? Que tipo de transformação foi feita? Então, essa foi a atividade, a nossa correção da atividade. Sempre leiam o texto e assistam às aulas. Nossas aulas serão baseadas sempre na aula da TV, como também na própria texto que eu envio junto com a atividade. Bom estudo a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.